Minha explicação, né, que é desse experimento aqui, o desenho aqui de cima, a gente fez todo esse procedimento, então, vejam que é um procedimento bem razoável, né, mas bem interessante, porque aqui a gente tem uma coisa que eu não falei antes, né, que é tanta coisa para falar aqui, mas tem uma coisa que esse procedimento ele é muito interessante quando a gente tem amostras onde tem muita, porque uma coisa que na química analítica a amostra é a parte do todo, né? Tu tem um todo lá que tu quer fazer uma análise, aí lá naquele todo tu quer descobrir quanto tem sulfato. Então a amostra é uma parte do todo. A molécula que tu quer analisar, o íon, interessa, né? A gente chama aquilo de analito. Então eu quero analisar o analito que está na amostra, beleza? Só que os outros componentes que estão na amostra, que não são o analito, a gente chama isso na química analítica de matriz, certo? Então, muitas vezes a gente tem amostras onde a matriz é bem complicada, a gente diz que a matriz é complexa, sabe? O que quer dizer isso? Quer dizer que tem muita coisa ali, sabe? Tem o sulfato, que é o analito que tu quer analisar, mas tem um montão de coisa lá. Nossa, tem muita coisa. E nesse montão de coisa, pode ser que tenha algumas coisas que interfiram, sabe? Interfiram depois na sequência da análise. Então não dava para nós. Pode ser que interfira. Então, esse tipo de procedimento aqui, onde a gente pega a amostra e faz uma reação com o analito, né? Só esse procedimento aqui, muitas coisas que estavam na amostra não conseguem formar um sal pouco solúvel com bário, entenderam? Então, e aí depois o procedimento que a gente fez aqui foi fazer uma filtração, de modo que quando a gente pensou que quando a gente fez essa filtração aqui, lavou o precipitado para remover os excessos de bário, uma coisa que eu não falei, né, mas é obviamente nesse processo aqui, todas as outras coisas que não formaram sal pouco solúvel com bário estão nesse filtrado. Tudo essas coisas aí, né? Então, digamos que a gente se livrou de um monte de gororoba lá que poderiam até atrapalhar na destilação. Então, a gente se livrou, a gente fez tipo, uma espécie de uma limpeza, né, da amostra. A gente até às vezes usa essa expressão na química analítica, limpar a amostra, né? Limpar a amostra é tu remover um pouco de matriz da amostra, sabe? Para diminuir a interferência lá no final. Porque, inclusive aqui nesse desenho aqui, ó, tem alguns procedimentinhos, isso mostra o que a gente chama de marcha analítica, né? Porque muita gente, quem não entende de química analítica, acha que a química analítica é só essa parte final aqui, ó. É a hora que vai lá e mede, entenderam? Não é assim química analítica. As pessoas que acham que química analítica é só chegar, botar um troço no aparelho, aperta um botão e aparece na tela. Isso é a química analítica de cinema. Nos filmes, a química analítica é assim, tá? Nas séries de investigação, CSI, coisa arada aí, a química analítica é isso. É pegar uma amostra, botar ali, aperta um botão e deu. Eu sempre lembro daquele filme Predador 2, que eles acham um pedacinho de metal lá e eles levam no laboratório, a mulher pega o metal, bota dentro de um aparelho, aperta o botão e o aparelho ainda diz que é um metal que não existe na tabela periódica. Tu imagina? Além de ter o absurdo de que é muito raro análises químicas desse jeito, onde tu vai chegar ali e bota. Até tem, tu bota a amostra no aparelho e ele diz o resultado, mas não é bem assim também. Mas até tem. Agora ainda vai dizer uma coisa que não existe. Imagina, nós temos um aparelho que mede uma coisa que não existe. Não é bem assim também, né? Então, aqui já é um desenho legal porque já mostra toda a marcha analítica. Muitas vezes a gente tem que pegar a amostra, fazer todo um tratamento com ela, tentar se livrar de um outro reagente que está junto. Por exemplo, a gente já viu antes o mascaramento, né, no exemplo anterior. Então tem todo esse procedimento aí, que é uma coisa que é toda uma trabalheira que é feita para depois chegar na medida em si, né, na análise em si, né? E depois, aqui também dá para perceber outra coisa da química analítica, é que depois que a gente faz a análise, a gente também tem uma trabalheira no voltar nos cálculos. Perceba que quando eu faço essa análise, o resultado dela me diz quanto de DTA que é o excesso. Aí eu tenho que saber quanto que era o todo menos o excesso é o que reagiu com o analito, só que o que reagiu com o bário, só que o bário nem é meu analito. Aí eu tenho que ver a estequiometria do bário com o sulfato. Aí eu tiro uma conclusão de quanto que tem de sulfato aqui. E daí eu sei que esse sulfato que está aqui, ele só veio parar aqui porque ele veio da amostra, entenderam? Então é meio que toda uma volta nos cálculos para chegar na concentração do analito. Então esse é o mundo real da química analítica. Uma, um, um brevezinho relato. E existem. E outra coisa que eu quero dizer é que essa parte da química analítica aqui,
Pode demorar uma manhã inteira fazendo, pode demorar um dia inteiro fazendo, tu pode ter um procedimento, não esse, né? Mas eu digo assim, a gente pode ter um procedimento que leva 2 dias. Eu, por exemplo, já fiz análises que era medir Pix. Pix é um inseticida, um pesticida que vai no algodão. E eu ficava 3 dias fazendo coisa para depois chegar num aparelho de cromatografia líquida, um HPLC, e aí fazer a análise. Então era 3 dias trabalhando para depois chegar no aparelho e fazer a análise. Entenderam? Então isso aí é a vida do químico analítico. E é aquele mesmo esquema. Aí depois a gente tem o resultado no final, a gente volta nos cálculos desde o do primeiro dia. É bem isso, né? Então, bom, a outra possibilidade aqui desse mesmo experimento era caso a tua amostra não tenha uma matriz tão complicada, né, não tenha tantos interferentes assim, dá para dar uma atalhada aqui no procedimento. O atalho seria isso aqui, ó. Depois que tu fez esse procedimento, tu jogou a amostra, né, que tu não sabe a concentração de sulfato, só sabe o volume que tu jogou dela, no becker. Aí tu joga o bário, mas não um excesso a lá louco, assim. Tu vai jogar um excesso, mas tu sabe a concentração do bário. E tu vai também saber o volume que tu jogou aqui no becker. Então, para essa minha segunda opção de técnica, não enxerguem esse Fala de conta que não existe essa adição aqui do meio aqui, tá? Que nem aquela hora eu mandei vocês não enxergar essa aqui, agora eu vou mandar vocês não enxergar essa do meio aqui. Então vai ser a adição da amostra, que eu não sei a concentração de sulfato, mas com uma pipeta volumétrica, eu sei o volume que eu adicionei, e agora eu vou adicionar um excesso de bário em que eu sei a concentração, que nem lá eu não sabia, era só um excesso, né? Eu sei a concentração dele exata e sei o volume que eu joguei também. Bom, fazendo desse jeito, a reação vai acontecer do mesmo jeito. O bário está em excesso, ele vai reagir com o sulfato, formar um sal pouco solúvel e vai sobrar bário. Só que a questão aqui é a seguinte, eu sei quanto de bário que eu adicionei aqui. Então é aquele esquema, eu joguei, vamos supor, 10 mol do bário aqui, tá? Aqui dentro desse becker. Eu só não sei quanto que desses 10 reagiu com sulfato, isso eu não sei. Só que ao fazer esse procedimento aqui de filtrar, lavar o precipitado, aqui no meu filtrado eu vou estar com excesso de bário. E aí então, se a minha matriz não tem tanto problema de interferentes e tudo mais, eu posso atalhar esse caminho aqui. Eu posso pegar esse filtrado aqui e já titular. E aí titulo com EDTA. Porque ao fazer essa titulação eu vou descobrir quanto de bário que está em excesso. E aí aquele esquema, aquele exemplo que eu dou. Vamos supor que eu ache 3 mol de bário aqui no Alemanha. Bom, eu sei que eu joguei 10 dentro do becker. Eu sei que 3 sobraram é porque 7 reagiram. E 7 reagiram com o quê? Com o sulfato. E qual é a estequiometria do bário com o sulfato? Ah, é 1 para 1. Tipo, até isso tem que prestar atenção. Vai que a estequiometria fosse a cada 1 mol de bário ele tem que reagir com 2 sulfatos, tá? Sabe? Tô chutando, não é assim. Mas vamos supor que fosse 2. Então, à medida em que tu descobriu que tu jogou 10 mol de bário e no final tu achou, aí no caso aqui para fechar a conta não ia dar para mim dar o exemplo do número 3, né? E tu ia achar 6, vamos supor, né? Então, dos 10 mol de bário que tu jogou, tu achou 6 aqui, significa que 4 reagiram. Ó, tu jogou 10 e achou 6, 4 reagiram. Então, se 4 reagiram e a estequiometria aqui é 1 bário para 2 sulfato, é porque tu tinha 6 dá 4, né? Então vai dar 2 sulfatos, né? Porque a cada 1 bário aqui... Não, acho que agora até eu me confundi. Quer explicar rápido? Até eu me confundi aqui. Vamos lá. Estequiometria bário, 2 sulfatos, tá? Aí eu joguei 10 bário. Vamos fazer bem fácil aqui a explicação. Joguei 10 bário, para não ter erro. 10 bário. Joguei 10, fiz o procedimento, vim aqui e achei 9 bário. 9 bário, tá? Então eu penso, eu joguei 10 e achei 9. Então só 1 bário reagiu com o sulfato. Ah, então eu tenho 1 mol de bário que reagiu. Então 1 mol de bário, ele forma sal 1 para 2 com sulfato. Então se 1 mol do bário reagiu, é porque eu tenho 2 mol de sulfato aqui nesse becker. E aí eu vou ver 2 mol de sulfato nesse volume, entenderam? É isso, agora eu simplifiquei até meu exemplo para nem eu me atrapalhar. Para vocês verem que eu só em querer explicar rapidão assim, a gente se atrapalha. Então esse atrapalho aí na prova, no dia do experimento e na hora de voltar nos cálculos, o químico não pode ter esse atrapalho. Imaginem. Tu vê como é que é a responsabilidade das coisas, né? E dos cálculos, certo? Cálculos estequiométricos, né?
Acho que é isso, então. Expliquei algumas possibilidades, né? Deixa eu só aqui, ó, diminuir a tela aqui. Rapidão a gente viu essas possibilidades aqui, ó. A desde a titulação direta, a de retorno, a de mascaramento, a deslocamento, né? Substituir o analito por outro metal. E essas últimas aqui que é a titulação indireta, certo? Agora eu vou fazer uns vídeos com exemplos de uma titulação direta. Depois eu vou fazer um exemplo de uma de retorno. O mascaramento não precisa de exemplo, que na real é se aparecer, sei lá, não tem mistério nenhum, é quase como se fosse uma coisa direta, né? Só um procedimento a mais. E a de deslocamento eu não cheguei, eu não achei nenhum exercício assim que tivesse uma dessas nem no Scoob, até hoje, eu não pode ser que tenha umas, olha, eu já praticamente já fiz todos, acho. E não achei nem no Scoob, nem no Bacan. Uma hora que eu achar eu boto, mas eu não achei um exemplo dessa aqui, tá? E aí vou fazer então um exemplo dessa aqui, então, de uma indireta. Então a gente vai fazer exemplo, a gente vai ver exemplos da titulação indireta, um da de retorno e um da direta, tá? Eu acho que só vai ficar faltando duas, mas essa terceira aqui não precisa nem exemplo, né? Porque é só um procedimento a mais e deu. Na real nem precisa de um exemplo disso aqui. Só seria legal, eu gostaria de, não dessa, né? Dessa aqui que eu vou falar. Essa aqui é só um procedimento a mais e deu, nem precisa fazer um exemplo dessa, né? Eu só gostaria de ter um exemplo real dessa aqui, para não inventar coisa da minha cabeça. Eu até poderia inventar da minha cabeça aqui, ó. Eu pego essa situação aqui, só que aí eu já disse essa, entendeu? Eu queria achar uma outra. Eu acho que não é tão comum mesmo esse tipo de titulação por deslocamento, né? Então, tanto é que acho que no livro não tem. Então, vamos lá. Então, eu vou encerrar esse vídeo e no próximo a gente já vai para exemplos aqui já dessas possibilidades aqui, tá? Vou fechar o vídeo aqui então.